Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao nosso encontro semanal, programa Mitologar. Estamos falando sobre mitologia japonesa e hoje o nosso personagem é Hachiman, o deus da guerra imortalizado. Bem, Hachiman é conhecido como deus da fertilidade e teve sua história imortalizada ao longo dos séculos e é considerado uma figura importante não apenas no Japão, mas em todo o mundo. Hachiman, como deus da guerra imortalizado, tem as suas origens na ascensão do deus da guerra no Japão antigo, nas antigas culturas do Japão. Como Deus se tornou um símbolo nacional, o culto a Hachiman, bem como seus seguidores, honram e reverenciam o deus guerreiro Hachiman através das eras. A evolução da figura divina com o tempo, no folclore japonês, como lendas, mitos, ajudaram a moldar a sua imagem e os samurais. A relação entre o deus da guerra e esta importante classe militar japonesa, tendo como legado uma influência do deus samurai que ressoa até os dias de hoje em diversas áreas da sociedade no Japão. Hachiman, além do deus da guerra, é também da prosperidade e no shintoísmo japonês. Ele é considerado o protetor do Japão e da família imperial. Segundo a lenda, Hachiman é a fusão de dois deuses, o deus da guerra Taki, Mikazushi, e a deusa da agricultura Inari. Ele é frequentemente retratado montado no cavalo branco e carregando arco e flecha. Foi imortalizado em vários templos no Japão, incluindo o famoso santuário Hachiman-gu, em Kamakura. O santuário de Hachiman-gu é um dos mais antigos e importantes santuários shintoístas do Japão. Hachiman também é reverenciado em outros países, incluindo a China e a Coreia. Seu culto se espalhou para outras partes do mundo, incluindo os Estados Unidos e o Brasil. Hachiman é um símbolo importante da cultura japonesa e uma figura lendária que continua a inspirar as pessoas até hoje. No que difere um pouquinho do deus da guerra, como nós estamos acostumados a ouvir ao longo do programa Mitologar, como ele personifica aquele que protege, portanto, ele está muito intimamente ligado ao que nós entendemos sobre proteção. Quando nós falamos de proteger algo, alguém, alguma condição, alguma situação, ela ganha um novo tipo de conceito, um novo tipo de conotação, ou outro significado. Porque como você fala assim, vou proteger meu filho, vou proteger minha família, proteger meus amigos, vou proteger namorada e por aí vai. Você entende que esta palavra proteção, ela vai ganhando várias nuances, vários ideogramas dentro da sociedade e passa a ser de significante para significados. Por que significantes para significados? Nós falamos significantes porque aquilo ocupa um tempo, um espaço determinado. Quando nós passamos a ter deixa de ser um significante e passa a ser um significado, ela passa a ser atemporal, porque ela é o que ela é ontem, hoje e amanhã. Então, é por causa desse significado estar forte, enraizado dentro de uma cultura, essa divindade ela passa a ser presente, atuante, mesmo no mundo moderno. Porque o Japão de hoje não é o Japão medieval. Não é o Japão do período pré-dinásticos. Hoje é um Japão com modernidade, com tecnologia, principalmente tecnologia de ponta, mas ainda o conceito de proteção ganha significado à medida que a sociedade, como nós conhecemos, ela carece disso. Um exemplo que nós temos, que eu posso usar para vocês, está aí, que aconteceu agora há pouco tempo, foi esse atentado que teve em Brasília novamente, em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal,
que uma pessoa insuflado por ideologias malignas acabou tirando a própria vida, pensando que estaria fazendo algo bom para a nação. A única pessoa que se deu mal, literalmente, foi ele. Perdeu a vida. A troco de quê? Para quê? Para quem? Então você começa a compreender que o significado de segurança ela tem que estar enraizado na nossa existência, porque se ele entendesse o real significado de democracia, de sociedade, e que uma sociedade é construída de mãos dadas com outras pessoas, mesmo de ideias diferentes, de pensamentos diferentes, e nessa construção eu consigo dar segurança, estou dando proteção. Se eu estou dando proteção, eu tenho segurança de causa, eu tenho calma, eu tenho equilíbrio psicológico, emocional e mental sobre o que acontece na minha vida e fora dela. Portanto, ultrapassa e de muito longe a ideia da segurança apenas por evitar que algo aconteça, seja ruim, né? Vai muito além disso. A questão da proteção, ela cai muito também na questão do meu equilíbrio emocional, do meu equilíbrio mental, do meu equilíbrio espiritual. Nem vou falar religioso, porque religiosidade, né, é uma situação vasta, mas a espiritualidade, o cultivo do equilíbrio espiritual, isso traz segurança. Se traz segurança, é uma proteção. Por isso, então, que Hachiman, diante de tudo isso que eu falei, ele é extremamente presente. Por quê? Porque o japonês, o povo japonês, a nação, o país chamado Japão, eles são naturalmente pessoas extremamente místicos, de crenças, de mistura de religião com folclore, com mito e realidade, superstição, tradições religiosas. Então isso molda a sua vida, no caso deles, e tem um significado importante no ser existir de cada um. Quando esse significado ele incorpora-se e ganha vida através das outras pessoas, ela é imortalizada. Portanto, esta divindade é imortalizada por quê? Porque tudo que ele representa está vivo em cada pessoa, em cada ser humano do país, do Japão. Bem, as origens de Hachiman, né? A sua ascensão como deus da guerra no Japão antigo é um dos deuses mais importantes, reverenciado como deus da guerra, da agricultura e da divindade tutelar. Sua origem remonta ao século VIII, quando o imperador japonês Ojin foi divinizado após sua morte e passou a ser adorado como Hachiman. Acredita-se que Hachiman tenha sido inspirado em um lendário guerreiro chamado Takehaya Susanoo no Mikoto, que foi responsável por derrotar um dragão de 8 cabeças e salvar uma princesa. A partir daí, sua imagem foi associada à proteção e à vitória em batalhas. Nós temos que entender, quando nós falamos dragão de 8 cabeças, né? Nossa, que viagem, né? Nós temos que entender que o mundo antigo e medieval, ele era repleto de misticismo, de um arquétipo de monstros assim surreais. Por quê? Porque não existia o que nós conhecemos hoje como ciência natural. A ciência natural explica a evolução das espécies, como as espécies se desenvolvem ao longo do tempo. Não existia isso. Então você olhava para o mundo da natureza e tinha através da natureza um universo fértil dentro da tua mente para imaginar monstros e bestas inomináveis. Por exemplo, não é difícil quando nós estudamos a história do Brasil, por exemplo, que nós pegamos lá os navegantes que saem de Portugal e da Espanha e se lançam ao mar, né, para desbravar, para descobrir outros territórios, outros territórios, no caso dos portugueses, né, desbravamento, né, das navegações para arrumar uma nova rota
para as especiarias vindas do Oriente, você vai notar que, se você ler, né, as cartas náuticas, elas estão repletas de um imaginário assim grandioso, de monstros mitológicos, de maneiras assim que você fala assim, poxa, pessoa, se nós não conhecêssemos o arquétipo dessa fragilidade de conhecimento científico natural, com certeza nós ainda falar, nossa, a pessoa lá estava fumando muita coisa, né? Fumando uma maconha nervosa, vai imaginar um monte de coisa. Mas não é. É o que? O próprio imaginário do desconhecido. E esse imaginário do desconhecido nos dá, dentro do mundo natural, estava sendo desbravado aos poucos, ainda mais no meio natural, né, o oceano, que era novidade para eles, né, começarem a ir de caravelas a longas léguas, muito distantes, em busca de, né, sair de um continente para o outro. Então você tem todo um universo para imaginar. E é justamente esse mesmo universo hoje que nós temos para imaginar. Só que hoje nós temos várias ciências que nos ajudam a entender o que é real do que é fictício. O que não ocorria tanto no mito quanto no histórico que eu acabei de falar, das grandes navegações, e tantos outros contos mitológicos que nós já discutimos por aqui. Mas não para por aí. Hachiman, dentro dessa cultura do Japão, ele com o tempo passa a se tornar um símbolo nacional. E a partir dos séculos, torna-se uma figura importante nessa cultura, sendo reverenciado em todo o país. Ele é frequentemente retratado em pinturas, esculturas, como um guerreiro com armadura de arco e flecha. Além disso, é considerado um símbolo nacional, aparecendo em diversos eventos culturais e festivais. Um exemplo é o Festival do Hachiman, que acontece em agosto na cidade de Kamakura e atrai milhares de visitantes anos afora. Seu culto, como os seguidores honram e reverenciam o deus da guerra, é muito forte no Japão. E existem diversos santuários dedicados a este deus por todo o país. Os seguidores acreditam que ele é capaz de proteger e trazer sorte em batalhas, além de ajudar na prosperidade da agricultura. Os seus rituais incluem oferendas de alimento, orações e danças tradicionais. Muitos japoneses também visitam santuários para pedir proteção e orientação em momentos difíceis. Então nós vamos entendendo que essa divindade ela vai tomando essa corporificação de protetor, que vai se encarnando na existência das pessoas, na vivência das pessoas, de forma muito concreta. Ela ultrapassa o mito, ela ultrapassa a cultura, ela ultrapassa as eras, porque dúvida, insegurança e incerteza sempre vai existir na nossa vida. Ora mais forte, horas menos impactante, ora tira-nos o nosso sono, ora é apenas uma picada de agulha, mas sempre está presente na nossa vida. Por isso que é uma figura que ultrapassa. Quanto à visão deste Hachiman ao longo das eras, né? Ele vai evoluindo ao longo dos séculos. A sua figura passa por diversas mudanças e adaptações. No período Heian, de 794 a 1185, por exemplo, era frequentemente associado à nobreza e à cultura erudita. No período Edo, de 1603 a 1868, se torna um símbolo importante para os samurais, sendo considerado padroeiro da classe militar. Com o tempo, passou a ser associado a outras divindades, né, como a deusa Materazo, o deus da água, né, Sujin, e essa fusão de divindades ajudou a fortalecer ainda mais o seu culto em todo o Japão. Quando nós exploramos as raízes milenares do taoísmo chinês, Hachiman no folclore no Japão, como lendas e mitos, acaba a ajudar a moldar a sua imagem. Assim sendo, muitas outras figuras divinas da mitologia japonesa, esta divindade retrata lendas e mitos, sendo que envolve o deus, né, a lenda de Takayaya Susanoo no Mikoto, que inspirou sua criação. Outra lenda popular envolve a batalha entre Hachiman e o dragão Yamata Orochi,
Segundo a história, o dragão tinha 8 cabeças e exigia um sacrifício humano a cada ano. Hachiman se ofereceu para enfrentar o dragão e, com a ajuda da princesa, Kuchinada conseguiu derrotá-la. Enquanto a sua relação com os samurais, por ser uma classe militar japonesa durante o período do Edo, os samurais se tornaram uma classe militar muito importante. Eles eram responsáveis por proteger os senhores feudais e suas terras, e além de manter a ordem no país. Hachiman se tornou um símbolo importante para os samurais, sendo reverenciado como padroeiro da classe militar. Muitos samurais visitavam os santuários de Hachiman antes de batalhas importantes, pedindo proteção e orientação do Deus guerreiro. Então nós podemos entender que vai muito além do simples Deus da guerra. Seu legado, como importância do Deus samurais, que ressoa até os dias de hoje em diversas áreas da sociedade japonesa, mesmo após séculos de adoração, ainda é uma figura importante na cultura japonesa. Sua imagem é frequentemente associada à proteção, à vitória, prosperidade. Além disso, influencia vista em diversas áreas da sociedade, como a cultura do samurai, que ainda hoje é presente no Japão, sendo retratado em filmes, livros e outras formas de mídia. Como figura divina importante dentro desta cultura, sendo reverenciado em diversas situações e particularidades. Sua imagem de sociedade, além de ser associada à proteção, à vitória, mas também à prosperidade. Sua influência pode ser vista até hoje em diversas áreas da sociedade japonesa, em constante mudança, sem perder foco a qual esta divindade sempre se faz presente. Psicologicamente, nós vamos entendendo que a primeira coisa que nós vamos entender é essa dualidade de Hachiman, como Deus da guerra, mas também Deus da cultura e da agricultura. Isso referente à abundância. Então são situações que nos colocam aqui um Deus da guerra que destrói, mas também aquele que protege a abundância das coisas. O herói coletivo, como herói, encarna o arquétipo representando bravura, proteção e a defesa. Serve como uma figura idealizada para a qual pessoas podem se voltar em buscar inspiração e força. Enquanto transição entre o sagrado e o secular, ele encarna que a cultura da transição entre o sagrado e o secular representa a busca por harmonia entre aspectos espirituais e materiais da nossa vida. Enquanto a sua importância de honra e lealdade passa a ser valorizados principalmente na cultura dos samurais, que são enraizados no culto. Esses valores refletem a busca por uma identidade e um propósito além do individual. A identidade coletiva, Essa identidade coletiva contribui para a unificação, coesão e existência nacional japonesa, que através de suas crenças e valores que são compartilhados. Como mecanismos de defesa, projeta-se suas próprias qualidades e ansiedades em uma figura divina que podem lidar com sentimentos de inadequação ou medo e acaba se tornando assim um mecanismo de defesa do próprio psicológico humano. E a busca pelo sentido, A história dessa divindade oferece um mito, um sistema de crenças que ajuda a dar sentido à vida e às experiências do ser humano. Enquanto arquétipo coletivo pode ser visto como representatividade universal das experiências humanas, pela busca por poder, a necessidade de proteção, o desejo de transcendência, a associação, o identitatismo, se identificar, se entender como pessoa, como classe, como sociedade, como país e como gente, como povo. Então nós vamos entendendo que dentro deste mito, embora seja breve, rápido, mas ele nos coloca diante de uma identidade. E aí volta-se para nós. Quais são as identidades que nós, como povo brasileiro, nos identificamos? Quais são as identidades que nos unem como povo, como nação, como sociedade? Quais são as qualidades que nós buscamos manter, cultivar, ensinar, reproduzir e manter vivo?
no nosso povo, na nossa gente, na nossa sociedade chamada Brasil. A Shimon deixa para nós estas questões, estes pensamentos e essas querelas. O que nós estamos produzindo? Que povo nós estamos construindo? Que nação nós estamos desejando para o futuro? E que legado nós estamos deixando para aqueles que vão carregar o nosso sangue, nosso sobrenome, nossos legados, nossas vitórias, nossos empates e, é claro, as nossas derrotas. Vou ficando por aqui, desejo um bom final de semana a todos e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Fredianos. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.